Graça e paz, boa noite. Hoje eu quero estar falando um pouco sobre uma quantidade que eu estudei hoje da palavra. São os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. Eu gostaria de falar para os irmãos que lessem esses capítulos, estudassem, tivessem uma atenção sobre estes capítulos. Então, quando o Espírito falou comigo para trazer esses três capítulos, ele me trouxe a lembrança, a questão de lá nos anos 2000, 2001, 99, falava-se muito de cura interior, muito de cura interior. E muitas pessoas faziam cura interior, né? E eu quero falar um pouco sobre isso. Por quê, irmãos? Aquilo que um dia nós aprendemos é passado, a gente tem que deixar para lá. Aquilo que Deus nos traz à memória, e Deus ele me trouxe à memória a questão da cura interior daquele tempo. E quando ele me trouxe isso, ele falou comigo que eu fizesse uma dinâmica, né? Como eu estou aqui sozinha, não tem jeito de eu fazer uma dinâmica com um monte de gente ou com mais alguma pessoa. Então eu vou usar papel, certo? Eu quero mostrar para vocês um homem e uma mulher, um casal, certo? Aqui é uma mulher e um homem, antes de aceitar Jesus. Esses papeizinhos aqui, ó, tá vendo? Tá mostrando que era tudo bagunçado, a vida deles, certo? Então eles aceitaram Jesus, creram, confessaram Jesus como o único salvador da vida deles. Aí fala aqui, no capítulo 6, fala assim, livres do pecado pela graça. Tá dizendo o quê? Que esse casal aqui, todo bagunçado, ficou livre do pecado pela graça. Então ele aceitou Jesus e ficou livre do pecado, né? Antes eles não tinham Jesus, certo? Mas olha bem como é que estava a vida deles. Você sabe por que a vida deles estava assim? Porque um traiu o outro, a mulher foi e adulterou com outro homem, o homem foi e adulterou com outra mulher, depois eles voltavam e tinham relação entre eles de novo, era uma bagunça. Porque quando a pessoa, isso eu aprendi, sabe, irmãos? E é uma coisa que eu trago para minha vida há muitos anos, tá vendo? Olha, isso aqui é o relacionamento sexual da carne, quando a pessoa não tem Jesus, sabe? Ela é assim, ó. Aí você tem uma relação sexual com um, com o outro. E o que acontece? Olha, fica pedaços de um, pedaços de outro. Fica realmente dessa forma aqui, ó. Um monte de pedaços. Cada vez que um traía o outro, saía pedaços daquele que tinha sido traído e entrava na pessoa. Aí saía da pessoa e ia no cônjuge, certo? Então, era uma verdadeira bagunça. Mas, graças a Deus, esse casal aceitou Jesus e eles tinham, assim, uma forte tendência a liderar, certo? Aí, eu quero estar lendo para você, para não ficar só nas minhas palavras, o último versículo do capítulo 6. Porque nesse capítulo 6, eles aceitaram Jesus, eles tiveram entendimento mental. A mente deles entendeu, bom, agora eu sou crente, eu aceitei Jesus, certo? Aí vamos lá para o último versículo, fala assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eles entenderam? Bom, agora eu tenho Jesus, então eu tenho que melhorar a minha vida. Mas
quando via uma mulher na rua, o homem olhava. Quando a mulher via um homem na rua, ela olhava. Então, era o jeito natural que eles eram. Mas eu tenho Jesus, eu agora vou para a igreja, eu estou na igreja, eu vou na quinta, eu vou no domingo, se tiver segunda eu vou, e ia. Mas, e casado, né? Era aquele casal bagunçado. Mas aí, irmãos, o casal bagunçado que tem uma tendência a liderar, certo? O que aconteceu? Eles foram indo na igreja, foram aprendendo tudo, sabe? Sabendo de tudo, aprendendo tudo na sua mente, certo? Isso no capítulo 6. Mas aí, eles ficam sabendo que o salário do pecado é a morte. Poxa, se eu pecar, eu vou morrer. Eu morro espiritualmente, fisicamente, eu vou morrer. Deus, agora, se eu pecar, eu vou morrer. E foi passando. De repente, eles estão lá no capítulo 7. O capítulo 7 fala assim o título, ó. A analogia do casamento. Quer dizer, aqui eles descobrem que eles se casaram com o Senhor, certo? Agora, aquele casal bagunçado, que sabe que o salário do pecado é a morte, né? Agora eles estão casados com Deus. O Espírito Santo tá lá, morando dentro deles. E aquela confusão. Mas aí, eles estão sabendo agora que tem uma lei e que tem a lei perfeita. Então, tem a lei, né? A lei lá de Moisés, errada, mas tem a lei de Cristo. Quer dizer, eles estão sabendo que a lei mata, mas que Cristo perdoa. Certo? Então, aqui conta a questão de Paulo. Eu vou ler mais um versículo que está aqui no capítulo 8. Ó, no capítulo 7. Versículo 14. Fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Quantos sabem que o apóstolo Paulo, ele também tinha carne? Então, para ele ter a revelação das coisas, ele passava a situação, que é a escolha do livre-arbítrio, ou peca ou não peca. Como ele já era um homem cheio do Espírito Santo, e Deus estava limpando ele de dentro para fora, o que aconteceu com Paulo? Paulo, ele ficou assim, meio louco, meio maluco, porque eu não quero fazer isso, mas eu faço isso, eu não quero fazer aquilo, mas eu faço a mesma coisa. Esse casal aqui, ó, casal bagunça, até rasguei o papel. O que estava acontecendo com esse casal que tinha uma tendência a liderar? Eles estavam todos, nossa, eu não quero pecar, mas eu penso em pecado, eu penso, a minha mente só pensa em pecado, mas eu tô na igreja, eu tô firme com Jesus, a minha mulher é linda, é maravilhosa, mas no pensamento dele tá aquela gatinha dali, ou aquele gatinho para mulher, tá? Eu quero falar de gênero, certo, irmãos? Então, o que acontece? Tá aquela confusão. De repente, eles ficam igual Paulo. Aí eles viram e falam assim, lá no versículo 24 do capítulo 7. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Gente, eu preciso parar de pecar, eu preciso parar de adulterar, porque agora eu sei, eu entendi com a minha mente, entendeu? Eu entendi com a minha mente, porque eu ainda não, né? Eu tô ali, lutando,
né? Eu já estou entendendo com a minha mente que tem um espírito e que tem a minha mente, que tem a minha carne, que a minha mente tem que estar ligada no espírito, não pode estar ligada na minha carne, que a parte que estiver mais ligada é a que vai prevalecer. Então, o que aconteceu com o casal? O casal, aquela bagunça, começou a entrar em conflito, certo? Mas, como eles eram as pessoas rápidas em aprender a letra e tudo, foram chamados para pastorear, certo? O que aconteceu? Aconteceu igual lá no caso de Apolo. Eles foram convidados para pastorear. E foram, certo? Eles foram convidados, foram embora. O que aconteceu, irmãos? Eles começaram, foram consagrados e tudo. De repente, começou a ganhar uma alma, ganhar outra, ganhar outra, ganhar outra, ganhar 1000. Ganharam 1000 almas. Mas a igreja que eles ganharam tá aquela confusão. Porque eles não tinham mais tempo para ler nem para orar, só tinha que pregar para aquele povo todo. Eles não ficaram 3 anos igual Paulo, só ali sendo ensinado pelo Espírito Santo. Então, eles não morreram por dentro para poder avançar para fora. O que aconteceu, irmãos? Esse casal aqui, bagunçado, estava tendo uma igreja bagunçada igual a ela, igual a igreja lá de Coríntios, que Paulo foi ter que corrigir, certo? Aí, um dia, eles resolveram falar assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quer dizer, eles começaram a ver que na carne deles o pecado estava ali. E na consciência, eles estavam ali, ó. Não, e aconselha um e aconselha outro. Sabe, irmãos, isso aí, você sabe o que é consequência do pecado? É a morte. A consequência do pecado é a morte. Então, eles estavam tendo uma igreja que estava morta. Porque eles estavam mortos, eles ainda não estavam na vida. Certo? Aí, o que aconteceu? O capítulo 8. O que fala aqui no capítulo 8? Olha só o título. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. O pendor do Espírito. Então, vamos lá. No versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, irmão, o que estava acontecendo com essa igreja? Você já sabe, você já entendeu aqui, que quando um marido trai uma mulher, vamos ver se aqui vai, nesse daqui. Quando um marido trai uma mulher, olha só o que acontece. Ó, pedaço azul no branco, pedaço branco no azul. Isso é relação sexual. Entra no outro. Então, os pedaços foram rasgando, certo? Cada um tá com um pedaço. Um prostitui aqui, pega um pedaço daquela prostituta. O outro prostitui ali, pega um pedaço daquele prostituto. Então, fica assim, certo? Então, isso é a cura interior. O espírito, ele precisa habitar no líder antes do líder ser um líder. O espírito, o líder tem que conviver com o espírito, porque é o Espírito Santo que vai fazer a cura interior. Vai tirar toda aquela sujeira que tinha antes. Quando não acontece isso, irmãos, a igreja fica assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o homem, aqui é a mulher adúltero e aqui é a igreja que eles estão comandando, certo? Estão cheios de pecados, não estão conseguindo aceitar Jesus e permanecer no Espírito para poder ter convivência com o Espírito, para poder chegar até a liderança. Como eles, tá vendo?
Então, o que aconteceu aqui? O casal era adúltero, aceitou Jesus, deixou de ser adúltero, entre aspas, mas o pensamento era adúltero. Então, aqui no 8 fala, irmãos, da lei do seu pensamento, que o seu pensamento tem que se converter a Cristo. Irmãos, a sua mente, ela só se converte a Cristo se você tem o seu espírito ativo com o Espírito Santo. Aqui nós vamos ler aqui o versículo 4 do 8, fala assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois tem o versículo 13 do capítulo 8, que fala assim, ó, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, o que acontece aqui? Eles estavam mortos no Espírito ainda, aqui dentro. Eles até tinham sobre, porque sabiam, como na lei, certo? Mas, como eles tinham que buscar o Espírito Santo. Então, eles estavam buscando o Espírito Santo, mas tiveram que ficar igual a Apolo, dependendo de Timóteo para viver. Por quê? Porque Timóteo foi tratado no Espírito, Apolo não foi. Então, isso que eu quero deixar para os irmãos. O capítulo, para quem lidera, o capítulo 8 tem que acontecer logo após o 6. O líder tem que se envolver com o Espírito Santo, porque senão ele vai dar para a morte, ele vai dar para a carne, e todo aquele que ele liderar vai ser carnal, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Se você tem um espírito, você vai dar o espírito. Agora, se você tem carne, você vai dar carne. E a igreja, irmãos, ela é espiritual, ela não é carnal. Carne e sangue não entrarão no reino dos céus. E o reino dos céus não habita na carne. Isso que eu queria deixar para os irmãos hoje. Graça e paz. Meditem nesses capítulos. Leiam esse capítulo. Você que é líder, ainda dá tempo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz.